Olá, meus queridos, mais uma vez numa aula virtual da EBD. Antes de mais nada, eu quero deixar um abraço bem apertado para todas as mamães nesse Dia da Mãe, diferente para todas nós, mas ainda é o Dia das Mães que a gente tem que comemorar, ainda que virtualmente, não é? Sejam felizes, que Deus abençoe todas vocês nessa missão maravilhosa que é ser mãe. A nossa lição de hoje vai ser a última lição da nossa revista Ezequiel Daniel. É a lição número 17. E nós aprendemos muito com esses dois servos de Deus do passado que teve muita coisa para nos ensinar. Antes de mais nada, eu quero deixar público o meu agradecimento para o meu filho Alexis, que foi o responsável técnico por toda o visual desta apresentação. E eu rogo a Deus que o Espírito Santo esteja neste momento abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos o que Ele tem a nos dizer com esta lição. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a Ele seja toda a honra e glória. Amém. Vamos fazer uma viagem agora. E nessa viagem nós vamos recordar alguns fatos sobre os profetas Ezequiel e Daniel e saber o que eles têm para nos dizer nos dias de hoje. É uma lição que se chama Duas Vozes para Hoje. Esta é a lição número 17, última lição da nossa revista, que muito nos instruiu no primeiro quadrimestre deste ano. Como tudo que fazemos, e aqui com a nossa lição não vai ser diferente, nós devemos ter objetivos e ter alvos. Ter um alvo é um exercício diário. É necessário muita oração, confiança e vontade. E nosso alvo vai nos levar a tomar alguma atitude. Mas antes de tomar essa atitude, nós temos coisas a saber, coisas a sentir. Ao estudar esta lição, nós vamos reconhecer a importância de ser perseverante e fiel, mesmo em meio à perseguição. Outra coisa que nós vamos saber vai ser ter confiança de que um cristão não pode viver sem a palavra de Deus e sem oração. O que vamos sentir? O desejo de desenvolver a fidelidade e a perseverança. Outra coisa para sentir é o desejo de ler a Bíblia e orar ainda mais. Sentir ainda se estamos prontos para viver a eternidade. O nosso agir vai ser demonstrar e meditar. Demonstrar fidelidade e perseverança e meditar na palavra de Deus, dedicando-se à oração também. Ezequiel e Daniel aqui estão representados numa tela feita por Heemskerk. Foi um dos principais pintores holandeses do século XVII. À esquerda está Ezequiel, mais idoso, e à direita Daniel, mais jovem. Na tela eles estão juntos, aqui estão separados. Vamos ver o que Ezequiel e Daniel têm em comum. Eles foram levados para a Babilônia, para o exílio na Babilônia. Eles escreveram mensagens com o estilo apocalíptico nas suas mensagens. Eles fizeram profecias que foram para os tempos de Nabucodonosor, para tempos futuros e até no final dos tempos, como no livro de Apocalipse. E quais as diferenças que ambos têm? Ezequiel era de uma linhagem sacerdotal. Seu pai, Buzi, era um sacerdote. Daniel era da linhagem real. Ele era
um príncipe judeu. Vamos ver agora outra coisa diferente neles, é que Ezequiel e Daniel, Ezequiel foi para a Babilônia junto com o rei Joaquim e sua corte em 598 a.C. E Daniel foi para a Babilônia na primeira leva de deportados no reinado de Jeoaquim em 605 a.C. Daniel foi primeiro, foram 7 anos antes de Ezequiel. Ezequiel viveu entre os exilados e Daniel viveu na corte. Vamos falar agora só sobre Ezequiel. O livro registra a atividade de um profeta durante o exílio. Sua mensagem foi dirigida tanto a seus companheiros de exílio quanto ao povo hebreu que ainda se encontrava em Israel. Deveria compartilhar com os exilados as suas visões de um Deus santo e salvador, preparando-os para que pudessem conviver com esse santo, com esse Deus santo. Idólatra como eram, não podia conviver com um Deus santo. Ezequiel ainda fez profecias para as nações. As nações foram o seguinte: Amon, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito, porque as nações também precisam conhecer a Deus. Essas nações demonstraram alegria quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia e viram nisso uma oportunidade para invadir suas terras e se enriquecerem. A expressão "saberão que eu sou o Senhor" aparece 32 vezes, indicando que Israel saberia que Deus anuncia e cumpre suas promessas, e que as nações entenderiam que o Senhor é soberano sobre todos e age conforme os seus propósitos. Temas importantes de Ezequiel. O primeiro dele, nós vamos falar sobre santidade. Deus é santo e por isso não tolera o pecado do seu povo. Devido à rebeldia de Israel, Ezequiel vê a glória de Deus se afastando gradualmente na presença visível de Deus em forma de nuvem. Essa glória de Deus em forma de nuvem afastou-se no altar. Ele saiu do altar, foi para a porta do templo, depois para a rua e dali para o monte. Não dava para conviver com a profanação que eles tinham feito no templo. O povo entenderia a necessidade de se santificar para conviver com o seu Deus. O exílio purificaria o povo, e a visão do templo restaurado indica a restauração de sua santidade com a volta da glória do Senhor. Outro tema importante de Ezequiel é a soberania de Deus. O Senhor julga e o Senhor restaura, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O julgamento de Deus sobre o povo de Israel e sua futura restauração eram prova da sua soberania, a fim de refinar o povo para servir aos seus propósitos. A constante repetição de "saberão que eu sou o Senhor" relembra ao povo a soberania do Senhor que se estende sobre todas as nações. A destruição de Jerusalém não era a fraqueza de Deus, como alguns pensavam, mas seu poder demonstrado ao destruir e restaurar Israel. Vamos falar agora de Daniel. Até o capítulo 6, ele conta fatos que aconteceu com ele, com seus amigos lá na Babilônia. E do capítulo 7 até o 12, ele conta as visões proféticas que teve. Ele é o autor e protagonista desse livro. Nasceu dentre as famílias nobres de Judá, provavelmente durante o reinado de Josias, que executou reformas religiosas em Judá. Ele era membro da nobreza. Daniel foi educado na corte judaica
e foi levado com o primeiro grupo de exilados para a Babilônia, como já falamos atrás. A sabedoria que Deus deu a ele para interpretar sonhos o colocou em uma posição privilegiada. Tornou-se governador da província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Isso aconteceu quando interpretou 2 sonhos do rei Nabucodonosor. Ele foi colocado também em alta posição no governo do Império Persa. Daniel já era idoso nessa época, e a Babilônia estava sob domínio do rei Dario. A atitude de submissão a Deus caracterizou a vida política de Daniel, que fez jus ao significado do nome do profeta: Deus é meu juiz. Em todos os momentos em que ele aparece agindo na corte, ele demonstrou sua submissão à vontade de Deus. Agora vamos ver os temas importantes em Daniel. Deus tem o controle, é o primeiro tema que ele fala. O tempo todo, Deus tem o controle. Em Daniel capítulo 6, versos 26 e 27, fala um edital que Dario proclamou naquela época, referindo-se ao episódio da Cova dos Leões, quando Daniel foi milagrosamente liberto dos leões. E Dario escreveu assim: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Israel, de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Mas assim como ele falou do rei e de pecados da humanidade daquele tempo, ele também garante os pecados individuais sejam punidos. Em Daniel capítulo 5, verso 30, fala sobre Beltesazar. Naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Isso aconteceu depois que ele deu aquele banquete para 1000 pessoas e profanando aquelas cálices que trouxe lá do templo em Jerusalém, ele foi a mão de Deus escrevendo na parede. Daniel interpretou aquele episódio e Dario entrou e foi morto Beltesazar naquele evento. Assim como garante os pecados individuais sejam punidos, em Daniel vemos o Senhor controlando reis e governantes, tanto nos dias de Daniel como no futuro, quando o mal será derrotado. Outro tema importante em Daniel é propósito de vida. Daniel e seus amigos nos dão um exemplo muito firme de como permanecer seguro no propósito de servir a Deus, fazendo a sua vontade independente das circunstâncias. Outro tema em Daniel, perseverança. Daniel era constante. Mesmo indo jovem para a Babilônia, ficou lá até sua velhice, sem nunca abandonar os caminhos do Senhor. Daniel foi profeta na Babilônia por 70 anos. Mas aí fica a pergunta: o que todo esse estudo, qual é a relevância que tudo isso tem hoje? O nosso Deus é o mesmo Deus de Ezequiel e Daniel. Ele é forte, tem poder, agiu na fundação do mundo, agiu com Moisés, com Abraão, Isaque e Jacó, agiu com Ezequiel e Daniel e tantos outros personagens bíblicos. É o mesmo Deus que continua agindo hoje. A sua atuação ela é registrada na Bíblia e é nela, na palavra de Deus, que nós vemos o caráter do Deus a quem servimos. Ele é fiel. Ele cumpre todos os seus propósitos e promessas. Ele é santo.
não convive com a impureza. E saber tudo isso serve para quê? Para fortalecer nossa fé e o nosso testemunho. Fortalecimento da nossa fé e do nosso testemunho é de extrema importância para os dias de hoje. Hoje a humanidade está sedenta de Deus, sedenta dos filhos de Deus demonstrarem a sua fé e o seu testemunho. A fidelidade de Deus se faz presente quando queremos nos reconciliar com Ele após pecarmos. João, em sua primeira carta, escreve no capítulo 1, versos 8 e 9: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todos eles, de toda injustiça. Nós temos que nos preparar para conviver com Deus. Assim como Ezequiel e Daniel prepararam o povo de Deus para voltar para Jerusalém. Ele não tolera o pecado e exige santidade. O autor de Hebreus escreveu: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém conseguirá ter uma vida cristã frutífera se não tiver convicção da fidelidade e da santidade de Deus. Onde que nós vamos ver isso? A palavra de Deus deve ocupar o centro da nossa vida. Fazer como o salmista que disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim como Ezequiel, que no vale dos ossos secos, que ele viu aqueles ossos secos que se vivificaram pela palavra e pelo Espírito. Hoje, nascemos de novo em Cristo, somos integrados ao corpo de Cristo, também pela palavra e pelo Espírito. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, fala: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Daniel não foi contaminado pelo paganismo do ambiente onde vivia. Por quê? Porque ele tinha conhecimento da palavra e da fidelidade de Deus. Evidentemente, os pais de Daniel levaram a sério a ordem de Moisés, escrita lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Essas são as palavras que Moisés disse para o povo lá no início. E hoje? Estamos cuidando que os nossos filhos aprendam a palavra de Deus, desde pequenos e depois de grandes. Longe de nós, trabalhando, estudando, em ambientes não cristãos, terão conhecimento da palavra que os proteja da corrupção que há no mundo? Daniel orava e dava graças diante do seu Deus. Ele tinha a hora marcada para orar 3 vezes ao dia, a vida toda. No capítulo 9, versos de 4 a 19, traz uma oração de Daniel de clamor pelo perdão do Senhor para o povo de Israel, que pecou, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-se dos preceitos e das normas de Deus, e por isso estava no exílio. Quando ele fez essa oração, ele estava lendo o profeta Jeremias, quando soube que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então voltou o rosto ao Senhor, Deus, para buscá-lo com oração e súplica.
nós temos que viver a vida em Cristo, com oração e súplica. No mundo que jaz no maligno, o nosso testemunho só se firmará quando o mantivermos comunhão com o Senhor. Como? Pela leitura da sua palavra e em oração, dando graças a Deus por qualquer evidência de sua graça em nossa vida. Daniel orou no capítulo 2, versos 23, quando ele queria falar sobre o sonho do Nabucodonosor, e o Senhor revelou a ele todo o sonho. Ele orou: ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Isso nos leva a questionar: estamos conscientes das ações que Deus está nos motivando a nossa gratidão? Estamos contando as bênçãos? Mas apesar de eles serem fiéis e constantes, eles não se livraram da perseguição. Daniel e seus amigos, embora fiéis e perseverantes, não escaparam à hostilidade das forças do mal. Mas muito mais do que os valores políticos que os levaram a essa situação, sobressaiu a fidelidade daqueles servos e o poder e a glória de Deus. Os cristãos de hoje estão sendo perseguidos em toda parte. Há quem perca o emprego por se recusar a participar de corrupção. Por confessar a Cristo como seu Salvador, há quem perca a vida. No dia 6 de agosto é considerado o dia de agradecimento e de oração pelos cristãos perseguidos em toda parte. Paulo, falando em Listra, depois de ter sido espancado por pregar o Evangelho e a ressurreição, escreveu no capítulo 14 de Atos: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui estão 50 países onde ser cristão pode custar a vida. Nestes países onde estão em amarelo, laranja claro e laranja escuro, é onde há a maior perseguição aos cristãos. O amarelo claro é perseguição alta. O laranja mais claro, perseguição severa. E o mais escuro, perseguição extrema. Vejam que os maiores lugares onde tem a perseguição aos cristãos é no norte e no nordeste da África, Oriente Médio, Ásia e a Rússia. Nas Américas, México e Venezuela. Até hoje, são 70 milhões de cristãos foram mortos por causa de sua fé. Desse total, 45 milhões somente no século XX e nos últimos 10 anos, 160 mil. Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. De cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. E desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por conta de perseguições. Quando caíram na fornalha, o próprio Senhor esteve com Daniel, com os amigos de Daniel. Deus os livrou da fornalha, mas na fornalha. Em Isaías, capítulo 63, verso 9, está escrito: e toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Foi mostrado a Daniel que até o fim, a perseguição ao povo de Deus se intensificaria cada vez mais. Lá em Daniel, capítulo 12, verso 1, ele fala que haverá um tempo de tribulação como nunca houve, desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. A perseguição suportada com fé e fidelidade
purifica e prepara o servo do Senhor para participar do reino eterno. A importância do preparo para o reino eterno, Ezequiel e Daniel já nos deram uma indicação lá para o povo deles. Ezequiel disse o seguinte: exortava o povo a restaurar os valores de Deus, a separar-se de tudo que podia contaminar. Assim Deus ficaria no meio deles. Em Daniel, vimos que os sábios seriam purificados, adequando-os para participar do reino eterno. Nós também temos que nos purificar. Como o povo de Israel, no exílio, precisou se purificar para voltar a Jerusalém, nós também temos que nos purificar. No Novo Testamento, a ênfase não cai no programa da volta de Cristo. No Novo Testamento, a ênfase está na maneira como devemos aguardá-la. Pedro, em sua segunda carta, fala: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Isso não foi no verso 13. E no verso 14, ele diz: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 1 João 3,2 nos diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E no verso 3 desse primeiro capítulo, João diz: todo aquele que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Hoje, o próprio Senhor alerta quanto à maneira de esperar sua volta. Não é para ficar inativo, sem trabalhar, só olhando os céus, mas trabalhando por ele com mais afinco. Jesus, em Mateus 24, verso 45, diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? E no verso 46, feliz o servo a quem seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. E nós chegamos ao final da nossa viagem. Concluindo o que nós estudamos sobre Ezequiel e Daniel, vamos dizer o seguinte: tudo isso que fizemos e que falamos deve fortalecer a nossa fé. Deve animar-nos a buscar a santidade, a esperar a vinda do Senhor com paciência, com fidelidade, com perseverança, com santificação. Jesus mandou orar pela vinda do reino que Daniel profetizou. Estamos rogando: venha o teu reino? Se assim fizermos, se assim estamos falando, vamos falar todos juntos então. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Falando alto: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor.